Oi gente, esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, mas eu sentia que eu não tinha bagagem suficiente para fazer ele, então não tinha conteúdo suficiente, aí eu fui pesquisando e agora eu sinto que eu consegui montar uma linha de raciocínio legal na minha mente para vir falar para vocês, que é dicas de leitura, gente. Porque assim, muitas pessoas falam 5 dicas infalíveis para ler mais, mas assim, cada pessoa é única. Então eu vou falar o que foi útil pra mim e espero que isso ajude muita gente a ler mais. Porque assim, desde criança eu consigo focar muito bem. Então quando eu era criança eu estudava 9 horas por dia, eu amava estudar. Eu era a conhecida CDF, né, gente? Então muitas pessoas me perguntam como eu consegui estudar tanto, como eu consigo ler tanto, como eu consigo acordar tão cedo. Acordar tão cedo talvez seja um tema para outro vídeo, mas enfim, como é ter tanta disciplina, né? Então eu vim fazer esse vídeo para vocês, espero que ajude todo mundo. Então vamos começar por contextualizar. A leitura, né, para várias pessoas é uma dificuldade enorme, porque a gente hoje está imerso numa sociedade que está cheia de distrações. Então toda hora a gente ouve um plim 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 do celular, a gente vai olhar o e-mail, a gente vai olhar qualquer outra rede de comunicação, rede social, e a gente não para contemplar arte, para contemplar a natureza, gente. Olha a natureza, olha que linda, aqui é um tronco de uma árvore, sabe? E a gente não para contemplar isso. A gente não para contemplar os passarinhos, a gente não para ver essas coisinhas. E não paramos para cuidar de nós mesmos. E acho que acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês terem atenção, para vocês conseguirem focar, é cuidar da sua mente. Porque uma mente que tá cheia de pensamentos, uma mente que tá caótica, não vai conseguir focar. Então, primeira coisa que eu faço, isso nem tava no roteiro, gente. Tô pondo agora no vídeo. Eu pego tudo que tá na minha mente, eu escrevo quando eu sinto que a minha mente tá muito cheia. Eu tenho um caderno só pra isso. Eu pego, escrevo. E daí parece que esvazia, parece que eu descarrego, sabe? É um alívio. Porque a gente tem muitas informações pra processar e a gente precisa jogar fora algumas dessas informações, gente. Nosso cérebro é limitado. Não cabe tudo que a gente vê. Então a gente precisa jogar fora. E uma forma de jogar fora é anotando. Por isso que eu faço resenha de todos os meus livros. Eu até também posso fazer um vídeo sobre isso depois, se vocês quiserem. A nossa habilidade de ler, de se concentrar, ela muda ao longo dos anos. A gente não nasce, essa pessoa, ela é mais concentrada. Não tem isso. A gente molda a nossa habilidade. Então, ela vai mudando de acordo com o treinamento que a gente dá para o nosso cérebro para tornar essa habilidade uma coisa rotineira, uma coisa habitual na nossa vida. Lá no tempo das cavernas, né, gente, os homens e as mulheres eram treinados para ter a atenção em tudo, porque eles podiam sofrer um ataque de animal, a chuva podia vir, eles tinham que caçar para comer, podia acontecer muitas coisas. Então, desde outrora, nossa mente é treinada para focar em várias coisas ao mesmo tempo e não ter um foco só. Então, a gente precisa treinar nossa mente para focar. E como a gente vai fazer isso, né? Falando das leituras em particular, né, gente? Existem diversas formas de escrita. Então, tem a escrita japonesa, russa, mandarim, da Alemanha, alemão, né? Enfim, tem várias escritas, a grega, que são diferentes. E a gente tem que pensar na escrita não só como um bem maior, que foi uma revolução na humanidade, a escrita, né? Mas a gente tem que pensar na escrita como um objeto também de exclusão. A gente exclui os analfabetos. A maior parte das nossas informações que temos hoje em dia vem da escrita, vem da leitura. E os analfabetos não têm leitura. Então a gente também precisa pensar na escrita como um meio de exclusão. Desde que nasceu, né, gente, a escrita, ela é um objeto de poder. Então a gente vê escritoras como as irmãs Brontë, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, né, as irmãs Brontë que escreveram Jane Eyre, a Inquilina de Whitehall Hall, o Morro dos Ventos Uivantes. A gente vê essas escritoras tendo que publicar textos com pseudônimos masculinos, porque a escrita não pertencia à mulher. E sempre foi um objeto de exclusão também. Tinha os escrivãos dos reis, só algumas pessoas aprendiam a escrever, e até hoje é um tanto quanto assim, né? E a gente luta para que todo mundo tenha acesso ao tipo de informação escrita, que ela é muito importante. Quando a gente aprende a ler, o nosso cérebro, ele constrói
uma rede neural para isso. Então ele constrói uma rede neural só para leitura, que vai se desenvolvendo cada vez que a gente lê mais. Então ela fica mais aperfeiçoada cada vez que a gente lê mais, mas depende também do tanto de atenção que a gente dá para essa leitura que a gente está fazendo. E a leitura, ela nos dá, né, um autoconhecimento mais profundo. Além de ela nos dá uma sensação de empatia também mais profunda, porque a gente conhece várias características e como lidar com essas características. E a leitura, né, gente, tem aquela velha e clichê metáfora da corrida. Você não vai correr uma maratona. A maratona é a parte final do seu treino. Você vai treinar todos os dias, vai começar correndo 5 minutos e andando 1 minuto, correndo 2 minutos, andando 1 minuto. No meu caso é correndo 0 minutos e andando 1 minuto porque eu tenho menos pulmão, né? Mas enfim, a gente não vai correr uma maratona no primeiro dia que a gente for treinar a corrida. O mesmo acontece com leitura. A gente não vai ler por 1 hora no primeiro dia que a gente for ler. Vai ser muito desafiador por um tempo. Então é muito importante você estabelecer um tempo de foco. Eu uso o aplicativo Forest, que usa do método Pomodoro, né? Que eu já vou explicar o que é. Mas se você estabelecer um tempo, você pode começar lendo 2 minutos e descansando 1 minuto. Daqui a pouco você vai estar lendo 5 minutos e descansando 1 minuto. Daqui a pouco você vai estar lendo 10 minutos e descansando 2 minutos. E daqui a pouco você vai conseguir focar o tempo que você precisar e descansar o mínimo possível. O método Pomodoro é esse exatamente, que você foca por um tempo e descansa por outro tempo. Então é muito importante você seguir esse método, que ajuda muitas pessoas mesmo. Literatura, ela tem que ser mais humana, mais popularizada. A gente tem que tratar a literatura como um deleite. A gente não tem que ser tão rígido, tão formal. A gente tem que informalizar um pouco mais a literatura para tornar ela mais acessível a todas as pessoas, a todos. Um texto literário pode ser desde um texto dos grandes clássicos, Dostoiévski, Tolstói, Virginia Woolf, até os textos que a gente tem hoje, produzidos contemporâneos por grandes artistas do hip hop, do MPB. Tudo é literatura, tudo é arte. Então a gente tem que aprender a contemplar isso. Ensinar para outras gerações que literatura é um carinho, um quentinho no coração, que é uma maneira de viajar para outros mundos e não uma punição. Ler em grupos é outra coisa que me ajudou muito, porque cada um vê, cada um interpreta o que leu de uma forma. E isso é muito importante você saber outros pontos de vista. Mesmo às vezes a literatura podendo ser algo mais solitário de você com você mesmo, mas mesmo assim é importante você ver outras resenhas, é importante você ver outras opiniões, ler alguns artigos quando você gosta muito da obra, né? Então, o ler em grupo não precisa ser só ler com outras pessoas, mas pode ser ler com outros textos também. Ler é conversar com os escritores, é conversar com outras pessoas, é dialogar, é conhecer outros mundos, conhecer outras realidades. Ler Shakespeare é como conversar conhecer um pedacinho do Shakespeare, conhecer um pedacinho desse gênio. Ler Dostoiévski é conhecer um pedaço da personalidade de Dostoiévski. Conhecer um mundo que você não teria acesso se não fosse pela leitura. E não só pela leitura, pela arte também, pela pintura, pelos desenhos, pelas fotos, enfim, você consegue viajar para outros mundos com a arte. Então, contemplar a arte é também parte da leitura. E olha que privilégio, né? Conhecer outros mundos, conhecer outras pessoas, conhecer outros ambientes, conhecer outros animais. Isso é lindo, é um privilégio que a gente tem que aproveitar. Se uma obra for extensa, como As Benevolentes, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é uma obra de uma grande parte da vida de um escritor. Então, a gente tem o privilégio de passar tanto tempo com esse escritor, sabe? De conhecer esse escritor. Vocês percebem o quanto é bonito isso? Uma coisa também que me ajuda muito na leitura é fazer perguntas para o texto. Então, se aconteceu alguma coisa, eu me pergunto por que isso aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, e eu anoto as coisas que eu acho importante. Eu anoto nas bordas da página mesmo, que muita gente considera um crime, mas que eu particularmente amo fazer. Mas tem post-it, gente. Hoje a gente tem post-it, tem fita crepe, sabe? A gente pode colar fita crepe e anotar em cima da fita crepe para não anotar no livro. Enfim, tem diversas maneiras de fazer anotações. Fazendo um caderninho do lado, se você tem um celular, fazendo celular as anotações, enfim, tem diversas formas de fazer anotações. Uma anotação que eu faço muito é circular as palavras que eu não sei no texto e depois pesquisar no dicionário. Isso faz com que eu aprenda palavras muito icônicas, assim, sabe? Muito particulares, muito ímpares, porque isso aumenta
muito meu vocabulário. E depois eu volto nos textos e vou vendo as palavras circuladas. Eu sei que tudo que eu circulo são palavras que eu não sei. Então eu tenho símbolos para tipos de citações diferentes, para tipo de palavra que eu não sei. Para várias coisas diferentes eu tenho símbolos diferentes dentro do texto que estão anotados na minha mente. Tenho esses símbolos há anos. Sobre o contexto histórico, para muitas obras é muito importante também saber um contexto histórico. Uma vez que a obra, ela demonstra, né, ela retrata a sociedade da época, os costumes da época. Então é importante você saber como eram esses costumes. E isso é muito importante para a gente não sofrer do anacronismo, né, gente? A gente não pegar ideias de 1840 e colocar em 2021, porque daí não vai funcionar. É como ler a Bíblia. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu já li a Bíblia inteira uma vez, eu pretendo reler de novo, e eu não posso pegar os conceitos daquela época e colocar nos dias de hoje, não vai fazer sentido nenhum. Então eu tenho que saber um pouco do contexto histórico para isso não acontecer. Ler devagar também é uma dica que eu levo pra vida, gente. Eu já fiz curso de leitura dinâmica e pra mim, tá, gente? Não se sintam ofendidos. Leitura dinâmica torna a leitura num amontoado de palavras. Então, pra mim, não faz sentido ler a leitura dinâmica, né, de forma dinâmica. Eu gosto de saborear cada palavra, pensar o porquê aquela palavra tá ali. Eu gosto de sentir a palavra, sabe? Às vezes uma palavra tá ali pra mudar todo o contexto do texto, e se você faz uma leitura rápida, você não percebe essa mudança, sabe? Você perde um pouquinho da obra. Claro que uma obra a gente tem que reler algumas vezes para você conseguir entender a maioria das coisas. Uma obra é uma coisa muito complexa para a gente conseguir entender de uma vez só o que estava se passando na mente do escritor, e às vezes a gente nem entende. Mas é importante saborear cada palavra, entender porque aquela palavra tá ali. E eu anotei algumas coisinhas que eu presto atenção no texto que eu acho que me ajudam muito. Então, o enredo, você saber qual é o enredo da história, você saber os personagens que estão envolvidos no enredo, o espaço que a história está inserida, quem são os narradores. É muito relevante saber quem são os narradores, se o narrador é onisciente, se é onipresente, se ele retrata um ponto de vista, de qual personagem esse ponto de vista é retratado. E esses elementos, né, eles nos levam a responder algumas perguntas, como, por exemplo, o que aconteceu, quem viveu os fatos, como, onde, por quê? Essas perguntas são muito importantes se responder durante a leitura de um texto. Ler é sair da zona de conforto, entrar em contato com outros pensamentos, outras ideias. É alteridade, né, gente? Ler é uma ação de alteridade. Isso é ótimo, porque quanto mais diversidade temos, mais pensamento crítico a gente vai criando. Eu tô lendo um livro que chama Humanidade. Ele vai totalmente contra o que eu penso. E ele tá mudando o que eu penso. Isso é incrível. Você pode mudar o que você pensa lendo o livro. Então, assim, gente, leiam, saboreiem, treinem sua mente. E se inscrevam no canal, gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante também. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.